Olá, meus amigos, eu agradeço a cada um que está aqui. Maratona de Direito Constitucional. Isso aqui serve para qualquer concurso que você vai fazer. Ah, professor, mas eu tenho um concurso que é da VUNESP, eu tenho um concurso que é da FGV, tenho um concurso que é de uma outra banca. Assista o conteúdo que está aqui e depois, o que eu peço para você? Que você olhe no link da descrição do vídeo, porque se houver algum concurso com inscrições abertas que eu tenha algum curso específico, a gente acerta a mão do conteúdo que estiver faltando ou de algumas especificidades da banca nesses cursos específicos. Mas assim, assista a maratona, porque a maratona são vídeos que já estão aqui no canal, mas eu juntei todos eles para ficar mais fácil para você assistir. E outra coisa, eu não fico fazendo propagandas dos meus cursos durante essas aulas da maratona. Eu cortei todos esses espaços de propaganda para eu já falar aqui com você e você já assistir as aulas todas do jeito que tem que assistir. É claro, pode ser que o YouTube coloque uma propaganda ou outra, mas daí não é minha, é propaganda do YouTube mesmo. Mas olha só, fique por aqui, assista às aulas da maratona e depois, professor, vou fazer o concurso de oficial de justiça. Tem aqui o link para você acessar lá o meu curso. Professor, vou fazer o curso do Tribunal de Justiça Militar. Tem aqui o link para você acessar. Professor, vou fazer o concurso tal. Possivelmente, se eu tiver curso, o curso específico para isso, eu vou colocar na descrição do vídeo. Eu sempre vou atualizar esses vídeos das maratonas. Eu vou fazer várias maratonas, né? Vou colocar as atualizações e vou colocar o link específico de um curso específico que eu tiver para poder te ajudar, tá bom? Então agradeço a você que está aqui, quero convidar você a assistir isso aqui como uma forma, se você já sabe, que você revise tudo isso, pode assistir até acelerada as aulas, porque daí você não vai ter problemas. Professor, nunca vi isso na minha vida, comece assistindo agora, porque eu tenho certeza de que você vai se sentir mais segura, mais seguro para responder as suas questões de direito constitucional. Vou fazer maratonas de outros assuntos também, fazendo esta compilação de assuntos que estão aqui no canal para ficar mais fácil para você aprender, para você ter uma sequência um pouco maior nos seus estudos, tá bom? Um grande abraço, eu volto em tantos outros vídeos, fique agora, portanto, com a aula e clique no link da descrição do vídeo, tá bom? Um grande abraço, eu agradeço muito a você que está aqui. Tchau! Tá bom, meus amigos, então vamos começar aqui, estamos no artigo 5º da Constituição, estávamos falando no vídeo passado sobre associação, né? Então falamos sobre a liberdade de associar-se, né? Então a liberdade de constituir uma associação, e aí vamos continuar, olha só. O inciso 20 diz assim, ninguém pode ser compelido, olha, compelido, ninguém pode ser obrigado, tá? Então ninguém pode ser compelido, obrigado a associar-se ou a permanecer associado. Então ninguém pode ser obrigado a associar-se. O que significa? Ninguém pode chegar para você, colocar uma arma na sua cabeça e dizer o seguinte, ó, você tem que entrar para essa associação aqui. Não, ninguém pode sofrer esse tipo de constrangimento. Então ninguém pode ser compelido, ninguém pode ser obrigado a associar-se a alguma associação ou a permanecer associado. O que significa? Opa, e a permanecer associado, o que isso significa? Significa que se você quiser sair, você também tem a possibilidade. Não é possível obrigar ninguém a entrar em uma associação e também não é possível proibir alguém de sair dessa associação. Porque aí não seria nem associação, seria uma seita, né? Não é nem uma associação. Aí já estaríamos tratando de um constrangimento ilegal da pessoa. Ó, você tem que ficar aqui, você não pode sair daqui. Não pode. Não, isso não pode acontecer, tá? Então, inciso 20 é isso, autoexplicativo. Acho que apenas a palavra compelido aqui que poderia trazer alguma dificuldade, mas compelido é obrigado. Então ninguém pode ser obrigado a associar-se, a entrar para uma associação, e também ninguém pode ser obrigado a ficar lá. Se o cara não estiver gostando, ele tem que sair. Assim como é em tudo, né? Na vida, né? Então, por exemplo, eu tenho a turma de exercícios, se a pessoa quiser ficar, ela fica, se ela não quiser, ela pode sair, sem problema. Eu gosto muito porque as pessoas têm ficado, então isso para mim é até um motivo de muita alegria. Então vamos lá, inciso 21. As entidades associativas, então entidades associativas, entenda como associações, né? As associações. As associações, quando expressamente autorizadas, ou seja, quando autorizadas claramente por escrito, tem legitimidade para representar seus filiados judicial, ou seja, na justiça, ou extrajudicialmente, fora da justiça. Por exemplo, num cartório, se for o caso, ou numa negociação com patrões, seja lá o que for, a gente ainda vai ver, por exemplo, os sindicatos
essa indicação também relacionada a sindicatos, mas veja só, qual é o ponto aqui principal? As associações, quando expressamente autorizadas, então quando tiverem a autorização expressa, têm legitimidade para representar seus filiados. Ou seja, a gente tem, por exemplo, a Associação de Defesa do Consumidor, o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, por exemplo. Então, quando você entra para o IDEC, o que você faz? Você, quando assina lá a filiação, é possível que já esteja lá constando a autorização que você dá para que, se houver algum processo, você seja representado por essa associação. Então, essa é a ideia. Então, é claro que você se associa a uma associação também com o objetivo de ter menos trabalho. Ó, vou deixar nas mãos da associação para a associação resolver isso. Essa é a ideia, tá? Então, inciso 21 é isso. As entidades associativas, as associações, portanto, quando tiverem autorização clara por escrito, por autorização expressa, elas têm legitimidade para representar seus filiados. E aí, representar judicialmente, né? Então, judicial ou extrajudicialmente. Então, todas as questões, se houver autorização, a associação pode representar o associado. Tá? Então essa é a ideia. Então agora saímos da parte de associações de direito de reunião que nós vimos, né, e vamos caminhar agora para o direito de propriedade. Ó, inciso 22 é claro, né, vamos ler o 22 e 23 juntos. Ó, é garantido o direito de propriedade. O que significa? Você pode ter as coisas que são suas. Olha que coisa, né? Porque, no fundo, isso faz parte da vida. Você quer ter as suas próprias coisas. Então é garantido o direito de propriedade. Mas aí tem uma indicação no inciso 23, a propriedade atenderá à sua função social. Por isso que você tem, por exemplo, a ideia de que terras paradas, improdutivas, podem ser objeto de reforma agrária, né? Então, é claro, não vou erguer nenhuma bandeira aqui, nem nada disso, mas existe essa ideia. Então, se você tem uma propriedade, essa propriedade precisa atender à sua função social. Imagine que, por exemplo, você tem no centro de uma cidade um terreno que até hoje não foi ocupado. O cara tem esse terreno até hoje lá e a cidade poderia ter alguma coisa ali num terreno que é gigante, no meio, no centro da cidade, e ninguém está fazendo nada. Existem mecanismos dados por lei para que, por exemplo, o município comece a cobrar um IPTU maior ali. Para quê? Para que o dono do imóvel seja estimulado a construir, porque um terreno parado serve só para especulação, né? Então essa é a ideia. A propriedade tem que atender à sua função social. Então você tem que ter o direito de ter a sua propriedade. Ponto. Você tem o direito de ter o que você quiser, mas a propriedade precisa atender à sua função social. O que significa? Não pode ser utilizada para fins de especulação, por exemplo. Tá? Então essa é a ideia. Então, inciso 22, garantido o direito de propriedade, mais o 23 traz uma ressalva ou uma orientação de que a propriedade tem que atender à sua função social. Inciso 24, ó. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então vamos lá. O poder público precisa de um local para construir um hospital. Ele pode fazer a desapropriação. Então essa é a ideia. Então o poder público precisa de um local para construir um hospital, ele pode fazer isso por meio de uma desapropriação. Chega lá pro cara, dono do imóvel, fala assim, escuta aqui, você quer vender? Não, não quero vender. Ah, então tá bom, então eu vou desapropriar, tá bom? Então, é claro, existem critérios dados por lei, não é um negócio de um maluco que vai chegar lá e vai tomar de alguém isso aqui, não. Tem um critério estabelecido na lei, mas é possível que haja desapropriação, tá? Então, o conceito de desapropriação é esse. E aí tem as possibilidades de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Então, por exemplo, você tem lá uma área em que daria para construir centenas ou dezenas de casas populares, e um terreno parado, sem ninguém mexer naquilo, chega para o cara, dono do terreno, e, ó, você quer vender? Não, não quero vender, não vou vender. Ah, então tá bom, então eu vou desapropriar. Então, por interesse social, poderia ser por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Para o seu concurso, você não precisa saber essas diferenças do que é necessidade pública, utilidade pública, interesse social, não precisa saber, só precisa saber a hipótese, tá? Então, que é possível desapropriar para atender a interesses
públicos, a interesses da sociedade, da comunidade, do Estado. Essa é a ideia. Então é possível você fazer a desapropriação. Só que aí tem uma indicação, mediante justa quer dizer no valor correto, então mediante justa e prévia indenização. Prévia é antecipada, tá? Ou seja, o poder público paga e depois entra. Existem algumas hipóteses, eu sou procurador de município, então eu sei do que eu estou falando, né? Existem algumas situações em que não há esse pagamento, tá? Então existem situações em que o poder público já entra e depois vai pagar, a título de exemplo, tá? Então, ou deposita só um valor que ele entende devido e depois vão discutir as diferenças disso. Mas, veja só, segundo a Constituição, o que se diz aqui é mediante justa indenização e prévia indenização em dinheiro, tá? Então você pode ter a desapropriação. Então, eu tenho uma casa, minha casa pode ser desapropriada? Se o poder público entender que a sua casa atende a esses critérios aqui, necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, poderia. Mas então quer dizer que eu vou perder minha casa e vou ficar sem nada? Não. A própria Constituição diz que vai haver uma justa e prévia, uma antecipação, né? Então primeiro você recebe, depois você sai. Então justa e prévia indenização em dinheiro, tá? Então essa é a ideia. Apenas existe aqui indicação, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Por quê? Porque existem casos na Constituição, vou até colocar na CF, na Constituição Federal, em que não há prévia indenização. Como é o caso de imóveis que se utilizam de trabalho escravo, tá? Ou imóveis em que há plantio de drogas ilícitas, tá? Então essa é a ideia. Então, ressalvados os casos previstos na Constituição, é por isso, porque existem casos na própria Constituição em que não há a indicação de necessidade de indenização. Então o cara está plantando droga, cultivando alguma coisa ilícita no seu terreno, é claro que ele vai perder esse terreno, né? Então essa é a ideia. Então ressalvados os casos previstos na Constituição, é por isso, porque existem casos na própria Constituição em que não há prévia indenização, como é o caso, né, de imóveis com trabalho escravo ou com drogas ilícitas, tá? Então essa é a ideia. Então você pode sim ter um imóvel desapropriado, mas precisa estar presente essa justificativa de necessidade pública, utilidade pública ou mesmo, se for o caso, interesse social. E deve ser feito pagamento justo e prévio, pagamento antecipado disso, tá? Então essa é a ideia. Isso tudo precisa estar seguindo a lei, tá? Então essa é a ideia. Tá? Então agora a gente vai para o inciso 25. Ó. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior aqui é posterior, tá? Se houver dano. Aqui a gente está falando de um direito que é bem interessante, é o direito de requisição. Então veja só, imagine que está tendo houve um roubo e a polícia foi atrás de um carro, né, em que estariam os ladrões, os bandidos. E aí o carro da polícia falha. Aí o que a polícia faz? Está passando na rua, aponta a arma para um cidadão e diz o seguinte: desce do carro agora e sai fora porque eu vou perseguir o bandido. E a polícia pode fazer isso. Veja, é claro, no caso de iminente perigo público. Então está claro que existe ali um perigo público. Então esse é o direito de requisição. Então, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. O que significa? É o que eu disse para você. Então, a polícia pode parar você e falar assim, ó, desce do carro porque eu estou buscando um bandido, meu carro falhou, vou usar o seu carro, estou autorizado pela Constituição a fazer isso. E, é claro, segurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Tá? Então, se houver dano no objeto, na propriedade, né? Então, se houver dano na propriedade. Aqui é claro que você vai precisar provar isso. Então, imagine que a polícia pegou o seu carro e voltou o seu carro todo esculhambado. Você vai precisar provar, de algum modo, que o seu carro estava em boas condições e que depois
realmente o carro ficou em más condições. Mas isso é possível. Então esse é o direito de requisição. Então a autoridade pública pode requisitar uma propriedade particular para usar no caso de urgência. Tá? Então esse aqui é o inciso 25. Agora a gente vai para o inciso 26. Ó. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, então pequena propriedade rural definida assim em lei, desde que trabalhada pela família, então já temos aqui uma condição, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora. Então, primeiro, precisa haver o trabalho na pequena propriedade rural. Tá? Então, pequena propriedade rural trabalhada pela família não será objeto de penhora para pagamentos de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Ou seja, imagine que o cara pegou um empréstimo para poder fazer o plantio. Aí ele não conseguiu pagar esse empréstimo. Não pode haver a penhora da propriedade rural trabalhada pela família. Essa é a ideia. Então, não será objeto de penhora. O que é penhora, né? É aquele ato de fazer a constrição do bem. Então, eu pego esse bem para poder vendê-lo, para poder conseguir um dinheiro com aquilo. Eu estou devendo alguma coisa para o banco. O que pode ser feito? Pode se tomar, com todas as aspas, né? Pode se penhorar esse imóvel para que ele seja vendido num leilão e o dinheiro seja usado para o pagamento. Só que a pequena propriedade rural, que é trabalhada pela família, não será objeto, aqui objeto é alvo, tá? Não será objeto, não será alvo de penhora, então não será objeto de penhora para pagamento do quê? De débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Então são aqueles débitos, e isso é um ponto importante, decorrentes de sua atividade produtiva. Então precisa estar vinculada à atividade produtiva. Preste atenção porque existe uma expressão importante aqui, débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Então nós estamos falando apenas da situação do produtor de uma pequena propriedade rural que foi ao banco, pegou o empréstimo para poder fazer o plantio e depois não teve dinheiro para pagar aquele empréstimo. É claro que numa situação como essas, o que se espera é que o produtor rural consiga fazer uma boa colheita e consiga fazer o pagamento do empréstimo. Mas se por algum motivo ele não conseguir pagar esse empréstimo, não pode ser tomada essa pequena propriedade rural que é trabalhada pela família. Tá? Então aqui, lógico, depois no final diz, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da atividade produtiva e da pequena propriedade rural. Então qual é a ideia aqui? Proibição de você tomar uma rocinha, uma pequena fazendinha de alguém que está trabalhando ali porque ele não conseguiu pagar o empréstimo que ele fez para produzir. Essa é a ideia do inciso 26. A gente está falando do artigo 5º da Constituição, estamos agora no inciso 27. Então a gente está falando aqui do direito de participação, direitos autorais, tá? Então aqui a gente está falando de direitos autorais. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras. Então esse é o direito autoral. Você utiliza, você publica e você reproduz as suas obras, então isso pertence aos autores e isso é passável, é transmissível para os seus herdeiros, pelo tempo que a lei fixar. Tá? Então, os herdeiros ainda terão um tempo para explorar os direitos autorais do falecido. Então a gente está falando aqui de obras, né? de publicações todas relacionadas a isso. Então, utilização, publicação e reprodução de suas obras. Tá? Inciso 28. São assegurados nos termos da lei, letra A proteção às participações individuais em obras coletivas. Então, participação individual em obra coletiva. Aqui poderia ser, por exemplo, o ator que trabalha na novela. Tá? Então, ele tem o direito, né? Ele tem a proteção da sua participação naquela novela. Né? Então, poderia ser esse exemplo, tá? E a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Com relação às atividades desportivas, estamos falando da imagem e voz do jogador, do atleta, tá? Então ele tem o direito de receber por aquela imagem. Isso tem um nome, hein? Direito de arena, tá?
Então, isso é um nome interessante também, que já vi em provas, né? Quanto ao direito de arena, é assegurada a proteção às participações individuais, etc. e tal. Então, essa poderia ser uma questão que poderia estar na sua prova. Então, direito de arena se refere a isso especialmente das atividades desportivas, tá? Então, os esportes, né? Então, você que participa, você é um ator de novela, você tem direito de participar, você tem direito de ser protegido naquela obra coletiva, né? Então, você tem essa proteção. Aqui também, no caso da obra coletiva, você poderia falar de novelas escritas por várias pessoas. Também é uma das possibilidades, tá? Então, acho que é relevante você pensar nisso. Então, o direito individual de proteção em uma obra coletiva. Pode ser você atuar, né? Então você como um ator, por exemplo, estou dando a título de exemplo, ou você que escreveu juntamente com a outra pessoa, então você também tem essa proteção, tá? Então, se for em relação ao esporte, nós estamos falando aqui de atividades desportivas, estamos falando do direito de arena, tá? E a letra B também, uma proteção, direito de fiscalização do aproveitamento econômico, do lucro, né? Então, fiscalização do lucro das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. A mesma coisa, direito de participação nos retornos financeiros de uma obra, tá? Então, as obras, quando são criadas, se elas derem lucro, todas as pessoas que participaram dela têm o direito de receber ali um percentual e, além disso, tem o direito de fiscalizar o aproveitamento econômico disso, tá? Então, são questões, primeiro, direitos autorais e aqui, direito de arena e também a fiscalização dos lucros relacionados àquelas obras, tá? Letra não, inciso 29. Estamos falando aqui do direito de invenção. Ó. A lei assegurará aos autores de inventos industriais, então inventos industriais, tá? Então alguma coisa para a indústria. Então, privilégio temporário para sua utilização. O que é privilégio temporário para sua utilização? Seria uma espécie, vou dar a título de exemplo, né? Seria uma exclusividade de uso. Tá? Então a lei vai proteger quem fez uma invenção, um inventor, para que por um tempo ele possa usar isso somente ele. Tá? Então essa é a ideia. Então essa é a primeira coisa. Então a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário, não é definitivo, é um privilégio temporário, para sua utilização, então utilização com exclusividade. Além disso, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e aos outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então aqui também a gente tem a proteção às criações industriais, então aqui a gente está falando das patentes, né? Então as patentes devem ser protegidas, e também as propriedades das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos. Signos distintivos poderiam ser os símbolos. Então, por exemplo, a gente vê lá um M amarelo com o fundo vermelho. O que você acha que é? É o McDonald's, né? Por exemplo. Então você sabe, você tem a ideia do que poderia ser, né? Você vê lá uma espécie de estátua da liberdade na frente de uma loja, uma estátua da liberdade gigante em frente a uma loja no formato de uma acrópole. É claro que estamos falando da Havan, por exemplo. Né? Então, você consegue, de algum modo, se você começar a imitar isso, está errado. Na cidade de São Bento do Sapucaí, se você tiver uma curiosidade, tem um negócio muito engraçado, que existe lá o Carrefour. Oh, que louco, né? Então tem lá, em vez de ser um C do Carrefour, tem um F, mas com aquela mesma flechinha, do mesmo jeitinho, com a mesma cor do Carrefour. Né? Não sei ainda como o Carrefour não processou esse supermercado, mas existe lá em São Bento do Sapucaí, se você digitar Carrefour. É exatamente esse plágio, né? Essa ideia de plagiar alguma coisa, o que está errado, né? Então eles deveriam responder por isso, mas não sei por que até hoje isso não aconteceu. O brasileiro tem essas peculiaridades, né? Então isso a própria lei assegura. Então os inventos, então quem inventou alguma coisa e quem tem as propriedades industriais, então proteção às criações industriais. Então eu tenho um jeito certo de fazer o corte do couro para fazer um sapato. Isso tem que ser protegido, né? Também as propriedades das marcas. Então pense quanto que vale a marca do Magazine Luiza hoje, quanto que vale a imagem lá da Magalu, né? Daquele
conjunto de empresas que fazem parte hoje do arsenal do Magazine Luiza, por exemplo, né? Então isso é possível de ser feito, a lei protege, né? E também os signos distintivos, então os símbolos, eles devem ser protegidos. Tendo em vista, claro, o interesse econômico, social, o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, tudo isso precisa ser levado em conta, tá? Então isso, o ponto principal aqui, o que você poderia ter dúvidas sobre o que é signo distintivo são as imagens, por exemplo, os símbolos da própria marca. Tá? Agora a gente vai para algumas coisas vinculadas ao direito civil, por exemplo. É garantido o direito de herança, então uma coisa básica, mas é importante. Direito de herança, o que significa? Se você morrer, os seus bens podem ser passados ou para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, a depender do que for feito, mas é garantido esse direito. Existem países em que você não tem direito de herdar aquilo que a pessoa deixou. Aquilo vai, por exemplo, para o Estado, né? Então não é o caso, o nosso país permite que você herde o que foi deixado por quem morreu. Aí o inciso 31, ele traz uma informação muito importante. Isso aqui é batido em concurso, hein? A sucessão de bens de estrangeiros que estão no país, situados, aqueles que estão no país, será regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Cônjuge aqui é o viúvo, né? O viúvo ou a viúva, tá? A viúva ou o viúvo, né? Seja lá o que for. Então, olha só, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país, então, sucessão de bens de estrangeiros, então o estrangeiro estava morando aqui, será regulada pela lei brasileira. Então, a regra, em primeiro lugar, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Ou seja, um estrangeiro que estava morando aqui no país, se ele morrer aqui, os filhos poderão herdar aquilo que está aqui, ou a esposa ou o marido que sobreviveu poderá herdar. E aí tem uma indicação, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Jesus Cristo, o que é isso? Sempre que não seja mais favorável a lei do país em que o falecido nasceu. Então imagine que, se você tem, sei lá, um argentino que morreu aqui no Brasil e tinha bens aqui no Brasil, a princípio você usa a lei brasileira para fazer essa sucessão. Então você vai olhar e vai pegar a lei brasileira para se aplicar para um argentino que morreu aqui. Tá? Então será regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos. Ou seja, para que o cônjuge, o viúvo ou a viúva, ou os filhos possam receber segundo a lei brasileira. Pois bem, agora você imagine o seguinte, se houver uma lei mais benéfica no país do falecido, então no país de origem dele, então se na Argentina houver uma lei melhor, mais benéfica, o Brasil vai aplicar a lei estrangeira. Essa é a ideia. Então sempre que não seja mais favorável a lei do país em que o falecido nasceu. Então qual a ideia? Posso te dar um exemplo? Então imagine que para herdar os imóveis no Brasil, a lei brasileira diga que 5% será pago de imposto. Mas no país do falecido não há imposto. Qual a lei vai ser aplicada? A lei do país do falecido. Você consegue entender? Então, a ideia principal qual é? A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. O que significa isso? A lei do país em que essa pessoa nasceu. Decujus é falecido, tá? O falecido aqui, decujus é falecido. É um nome estranho, né? Mas é a pessoa de quem está se fazendo o inventário dele. Então a ideia, a expressão decujus é falecido, tá? Então olha só, você usa a lei brasileira sempre que a lei estrangeira não for melhor. Então, a título de exemplo, imagine que para herdar imóveis no Brasil, a lei brasileira diga que 5% serão, não será, né? Serão pagos de imposto. Mas a lei no país falecido, mas no país do falecido não há imposto, né? Então, neste caso, aplica-se
a lei do país do falecido, tá? É isso que a Constituição diz, tá? É tão simples quanto isso, tá? Aí só para a gente finalizar, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, o Estado vai promover a defesa do consumidor. Por isso que você tem, por exemplo, o PROCON, né, que é um Instituto de Defesa do Consumidor. Você pode ter, inclusive, esses institutos de defesa do consumidor no âmbito federal, estadual ou municipal. Tá? Então essa é a ideia. O Estado, com E maiúsculo, promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Na forma da lei aqui, existe, inclusive, essa lei, o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Meus amigos, estamos falando ainda de direitos fundamentais. Estamos agora no inciso 33 do artigo 5º da Constituição. Vamos lá. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas dentro do prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então aqui vamos lá. É importante a gente quebrar esse inciso porque ele não é difícil, hein? Bem tranquilinho. Então isso aqui fala do direito à informação. Ó. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações, o quê? Primeiro, de seu interesse particular. Em segundo lugar, ou de interesse coletivo ou geral. Então essa é a primeira coisa. Que informações eu posso buscar? De interesse particular, ou seja, interesse próprio, tá? Ou de interesse coletivo ou geral. Então aqui, interesses da coletividade, interesse público, tá? Então todos têm o direito de receber essas informações, todos. Aí qual a questão importante? Como que essas informações serão prestadas? Que serão prestadas no prazo da lei. Então existe a lei de acesso à informação, que trata sobre isso, tá? Sob pena de responsabilidade de quem? Do servidor, que não as prestar. Tá? Então, sob pena de responsabilidade do servidor que não as prestar. E aí, apenas a gente tem a ressalva, aqui a exceção, né? Sempre a gente estudando a regra e depois a exceção, ressalvadas aquelas o quê? Aquelas informações, né? Aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, você tem uma ressalva das informações, então, o que significa? Você não terá as informações que têm relação com a segurança da sociedade e do Estado. Ou seja, então, olha só, observação, não serão fornecidas informações relacionadas à segurança da sociedade e do Estado. Não dá para se fazer um requerimento para que a polícia detalhe qual vai ser a próxima ação em algum lugar. Né? Então, é lógico, isso tem a ver com a segurança da sociedade e do Estado. Né? Por exemplo. Então aqui, direito à informação do inciso 33 da Constituição. Bem tranquilo. Acho que a única questão interessante aqui, já queria fazer com você essa menção, é a de que se você tiver negado o seu pedido de informação, você poderá se utilizar de uma medida judicial, tá? Então imagine que você quer saber alguma coisa do seu interesse próprio, do seu interesse particular. A gente vai ver que existem formas de você fazer isso, tá? A mesma coisa as informações de interesse geral ou coletivo. Então se for negado para você o direito de ter essas informações, você pode buscar isso judicialmente. A gente ainda vai ver mais adiante como que se faz isso, tá? Então esse é o inciso 33. Inciso 34 diz o seguinte: são assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas, ou seja, então assegurados a todos, sem precisar, né, independentemente do pagamento de taxas, sem precisar pagar taxas, algumas coisas. A gente até de algum modo já viu isso, né, na parte de funcionários públicos, mas olha só, todo mundo tem o direito do quê? Independente de pagar taxa, direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, ou seja, numa situação como essa, o que a Constituição está dizendo? Que você, quando for se manifestar em alguma coisa relacionado a um abuso de poder ou a uma ilegalidade contra você,
ou contra alguma pessoa, né? Se você puder fazer esse requerimento, você vai fazer isso sem precisar pagar taxas. Então, direito de petição. Direito de petição é direito de fazer um protocolo para a autoridade. Por escrito, né? Então, todos têm o direito de fazer isso. Então, se você acha que tem alguma coisa errada com alguma autoridade, você pode fazer um protocolo dizendo isso, né? Dizendo, inclusive, que existe ali a ilegalidade ou abuso de poder. Claro, você também pode fazer isso em defesa dos seus próprios direitos. Então, por isso que, por exemplo, você pode fazer vários recursos, recursos de multas, recursos contra o cálculo do IPTU, tem um monte de coisa que você pode fazer. Então, direito de petição é um direito de você participar, é um direito de você contestar o que o Estado está fazendo, o que as autoridades estão fazendo. Então você tem, não precisa pagar nada, independente do pagamento de taxas, você tem o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. O que significa, você constatou alguma coisa de errado em relação a você ou em relação a alguém, você pode fazer uma petição, você pode fazer um protocolo e chegar até a secretaria da repartição pública e protocolar aquilo. Ninguém pode se recusar a receber um protocolo seu. As pessoas podem até orientar, dizendo, olha, isso aqui, se você protocolar aqui, não vai ter tanto sucesso, porque isso aqui deve ser protocolado em tal lugar. Ok, então tudo bem, não tem problema nenhum. Muito embora seja mais recomendável que quem está no protocolo receba e ele mesmo encaminhe para aquele lugar que deve ser encaminhado aquilo, mas não tem problema de se fazer o encaminhamento, de se dizer, olha, é melhor você protocolar em tal lugar, tá tudo bem, mas os órgãos públicos não devem se recusar a receber. A pessoa chegou, então, no órgão certo para fazer o protocolo, o órgão certo deve fazer o recebimento daquele protocolo, tá? Então essa é a primeira coisa, e não precisa pagar nada por isso, você faz por escrito o seu protocolo, o seu direito de petição, dizendo que está errado, para defender os seus direitos, ou dizendo que existe alguma ilegalidade ou algum abuso de poder. Também é direito de receber, de obter, sem pagar taxas, obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos, e esclarecimento de situações de interesse pessoal. O que significa? Em geral, as pessoas vão até as repartições públicas, mas elas não dizem isso. Então, uma dica que eu dou é você chegar até a repartição pública e falar o seguinte, olha, eu preciso de uma certidão tal. Aí a pessoa vai falar para você, ah, mas tem uma taxa. Não, mas espera aí. A minha certidão é para defesa pessoal de direitos ou para esclarecimento de uma situação de interesse pessoal. A pessoa vai te ouvir falar isso e vai falar, pô, você está ficando louco. Onde você viu isso? Eu ouvi isso na Constituição. Então é lógico que se você for em algum lugar tirar alguma certidão, em tese você tem o direito de obter essa certidão gratuitamente, desde que você explique, olha, essa certidão aqui eu estou requerendo para fazer a defesa do meu direito. Eu tenho um processo lá na justiça, eu preciso aqui tirar uma certidão negativa, preciso tirar aqui uma certidão negativa de algum imóvel, certidão de um valor venal, etc., para juntar em um processo. Então, para defesa de direitos. Se você explicar isso na repartição pública, você terá o direito de receber essa certidão de graça. Tá? Então, também você pode obter gratuitamente certidões para esclarecer situações de interesse pessoal. Por exemplo, você vai lá no RH, imagine que você já é um escrevente e você vai ao setor de pessoal da repartição pública, do Poder Judiciário, e pede lá uma certidão do tempo que você tem de serviço. Essa certidão, para esclarecimento de situações de interesse pessoal, também elas serão gratuitas, tá? Então aqui nós estamos falando do direito de petição, né? Então você tem o direito de petição sem precisar pagar nada, sem precisar pagar taxa nenhuma. Você tem a possibilidade de, dentro do direito de petição, defender os seus próprios direitos ou fazer uma manifestação contra ilegalidade ou abuso de poder. Passou um mosquito aqui. Além disso, a gente tem o direito de obter certidões. Certidões essas para quê? Para defesa de direitos e também para esclarecimento de situações de interesse pessoal. E tudo isso independentemente do pagamento de taxas. Professor, mas lá em tal lugar, na prefeitura de não sei na onde, cobra. Então, cobra errado. Tá? Ah, mas eu vou entrar na justiça? Então, às vezes é R$5, né? Por isso que eles colocam baixinho, né? Só não fala para ninguém, tá? Senão o pessoal vai querer me matar. Né? Mas é isso. Então, se você explicar que você quer essa certidão
para a defesa de direitos ou esclarecimento em situações de interesse pessoal, eles não podem te cobrar, tá? Então esse é o inciso 34 da Constituição. Agora, vamos lá, inciso 35. Esse inciso 35, ele tem um nome, já vou começar pelo nome. Ele fala do princípio da inafastabilidade do poder judiciário. Nossa, que nome estranho, professor. Mas você vai entender, ó. A lei não excluirá, não afastará da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. O que isso significa? Significa que o judiciário precisa se manifestar sobre tudo, caso exista um perigo de dano. O judiciário pode se manifestar sobre tudo, caso exista algum perigo de dano a algum direito. Então você não pode ter uma lei, então olha só, a lei não excluirá, não afastará da apreciação do julgamento do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O que significa? Todos os brasileiros e também os estrangeiros que residem no país, todas as pessoas têm o direito de, caso se sintam prejudicados, essas pessoas têm o direito de procurar a justiça. É tão simples quanto isso. Todos têm o direito de procurar pela justiça, Poder Judiciário, caso entendam-se prejudicados. Não pode existir nenhuma lei que retire de todas as pessoas esse direito. É tão simples quanto isso. Só que isso às vezes aparece com esse nome, inafastabilidade, né? Inafastabilidade significa que o Poder Judiciário é inafastável, né? Então não pode ser afastado. O Judiciário não pode, né, ser afastado da resolução dos problemas. Então, a grande questão é a seguinte, você tem um problema, onde você vai resolver isso? Em geral, no Poder Judiciário, tá? E a Constituição está dizendo no inciso 35 o quê? Que as pessoas têm o direito de ir até o Poder Judiciário caso se sintam ameaçadas, caso se sintam com alguma lesão a algum direito ou com alguma ameaça de lesão a algum direito. Não pode existir nenhuma lei que diga que você, cidadão, não pode ir até o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele deve estar e ele sempre estará de portas abertas para resolver todas as questões das pessoas que vão atrás dele. Essa é a grande realidade. Então a lei não excluirá da apreciação do julgamento do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Lesão é quando o dano já aconteceu e ameaça é quando o dano ainda não aconteceu. Você não precisa ter essa noção agora para sua prova, mas estou apenas te explicando, tá? Esse é o inciso 35. Inciso 36, a gente vai finalizar esse vídeo no inciso 36, que é bem tranquilo também, ó. A lei não prejudicará o quê? O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Vamos lá, o que é cada coisa aqui? Direito adquirido é aquilo que você já adquiriu. Nossa. Então, pense o seguinte, quando você, por exemplo, está numa lista de concurso, você não tem direito adquirido a ser chamado, a não ser que você tenha sido aprovado dentro do número de vagas. Mas mesmo assim, você ainda tem uma expectativa de direito. Então você espera que um dia você seja nomeado. Se você não for nomeado, você vai ter que procurar por um advogado para que o advogado entre com a ação para você, porque você passou dentro do número de vagas. Pois bem, mas pense só, que você entrou e você agora já é estável, você já adquiriu a estabilidade. Não pode existir nenhuma lei que diga que você não é mais estável. Por quê? Porque depois que você passou os 3 anos, passou pelo procedimento de avaliação periódica, quando isso aconteceu e você foi aprovado em tudo, você está com o direito adquirido de ser estável. Você já adquiriu aquele direito. Então não pode existir nenhuma lei que diga
que amanhã você não será mais um servidor estável, caso você já tenha passado pelos 3 anos, tenha sido aprovado na comissão lá de avaliação de desempenho, não pode acontecer isso. Então, a lei não vai prejudicar esse direito adquirido. Por exemplo, imagine que você é aposentado, né? Ou seu pai, sua mãe é aposentada, não pode, na reforma da Previdência, como aconteceu agora, que foi promulgada, a reforma da Previdência não pode, como realmente não aconteceu, não pode afetar as aposentadorias que já estão sendo desfrutadas. Toda a reforma é para quem ainda não adquiriu o direito de se aposentar. Então veja como são as coisas. Veja como, de fato, até mesmo numa questão muito mais complexa, você consegue entender isso. Então, se você já adquiriu aquele direito, você não pode ser prejudicado, porque você já adquiriu. A lei não vai prejudicar você. Tá? Ato jurídico perfeito são, por vezes, alguns. Eu vou te dar a título de exemplo, né, um negócio que já aconteceu. Então, vou te dar o exemplo de um casamento. Né? Então, pensa o seguinte. Em 1916, a gente tinha uma lei que chamava-se Código Civil. Esse Código Civil, ele regula, por exemplo, o casamento, tá? Então, só para que você entenda. E aí, o que acontece? Em 2002, foi promulgado um novo Código Civil. Só que tem uma coisa, tinha muita gente que já estava casada pelo Código Civil antigo. Então, veja só, como é que fica isso agora? Porque as pessoas, elas se casaram pela lei antiga, pelo Código Civil antigo. E como fica esse casamento? Esse casamento vale. Não é necessário, não foi necessário que as pessoas, depois de 2002, se casassem de novo. Por quê? Porque aquele ato era um ato jurídico perfeito. Ele já tinha se concretizado naquela época. Então o casamento, quando ele foi celebrado, se naquela época estava tudo certo, está tudo certo. Mesmo que tenha uma outra lei que traga novas regras para o casamento, isso não vai mudar o casamento que já aconteceu. Tá? Então, o ato jurídico perfeito, aqui, perfeito, às vezes a gente acha que o perfeito pode ter a ver com a perfeição, no sentido de não ter falhas nem nada disso, mas perfeito aqui, entenda como completo, o ato jurídico completo. Então, qual é a ideia? A ideia principal é a seguinte: se alguma coisa já aconteceu na vigência, já aconteceu por completo, vou até colocar aqui, ó, por completo, na vigência da lei antiga, não é possível que uma lei nova mude isso, tá? Porque senão você teria uma insegurança na sociedade, né? Outra coisa, coisa julgada. O que é a coisa julgada? A coisa julgada tem a ver com o trânsito em julgado. A gente já viu o que era o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é aquela decisão contra a qual não cabe mais nenhum recurso. Você se lembra disso, né? Então, a gente já viu em algumas situações, por exemplo, o servidor, uma das hipóteses de um servidor perder o cargo, quando ele for estável, é ele perder o cargo por uma decisão judicial transitada em julgado, ou seja, uma decisão judicial contra a qual não caiba mais nenhum recurso. Pois bem, o que é a coisa julgada? É a consequência do trânsito em julgado. Então veja só, a coisa julgada é também uma situação contra a qual não cabe mais recurso. É uma situação judicial contra a qual não cabe mais nenhum recurso. Para o nosso curso aqui, você que é do direito, por favor, me entenda, mas eu preciso ser o mais didático possível. Para você que não é do direito e que está aqui no nosso curso agora, não há necessidade de você fazer a diferença entre trânsito em julgado e coisa julgada. Para nós, para o nosso concurso, essas expressões vão ser vistas como sinônimas. Então, quando você estiver diante de uma questão que fala de coisa julgada, já pode pensar que é uma situação em que houve um processo e não cabe mais nenhum recurso contra aquele processo. Por quê? Porque a decisão transitou em julgado. Então não cabe mais nenhum recurso contra aquela decisão. É tão simples quanto isso para o nosso concurso. A gente não vai complicar essas coisas para você. Então, meus amigos, o que eu quero que você entenda aqui? Não pode existir uma lei que prejudique o direito adquirido, um direito que você já adquiriu lá com o passar do tempo. Não pode existir uma lei que prejudique um ato jurídico que já foi praticado.
com todos os seus requisitos. Um ato jurídico completo, perfeito. Então a pessoa se casou, ela aceitou se casar naquele momento. Não pode existir uma lei depois que diga que aquele casamento não vale, porque quando ele foi celebrado ele valia. E também não pode existir uma lei que mude o que está decidido num processo judicial. Então veja só, é como se eu dissesse assim, não é possível que exista uma lei que mude o que já foi decidido em um processo judicial. Essa é a ideia. Então, se você tem um processo e esse processo já foi julgado, a decisão já transitou em julgado, já ocorreu a coisa julgada, não pode existir uma lei depois que mude o resultado daquele processo. Isso não pode acontecer. Tá bom, meus amigos? Estamos ainda no artigo 5º da Constituição, estamos agora no inciso 37. Ó, antes disso, só para te dar um toque, você sabe lá da turma de exercícios. Quem quiser entrar para fazer parte da turma de exercícios, todos que entram lá recebem às sextas-feiras as questões e recebem nos domingos o gabarito e um vídeo exclusivo para você que faz parte dessas turmas. E aí o valor é de R$10 por mês. Se você quiser entrar para agora, você entra de julho e aí você paga julho R$10, depois agosto R$10 e assim por diante. Se você quiser também, e o que é o mais recomendável, né? Se você quiser também ter acesso ao que já foi produzido de abril, maio e junho, você vai pagar R$40. Abril, maio, junho e julho, e depois todos os outros meses você só vai pagar R$10. Se você tiver interesse, me manda uma mensagem aqui embaixo. Você sabe que as nossas turmas têm crescido bastante e as pessoas, pelo que eu tenho visto, têm gostado bastante, principalmente as pessoas que não são do direito, porque conseguem fixar melhor os conteúdos. Então a gente vai voltar aqui para o artigo 5º da Constituição. Estamos no inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Ó, tribunal de exceção é aquele formado depois que o crime aconteceu. A regra, portanto, é que antes de haver o crime, o tribunal, para julgar esse crime, já exista, tá? Então, por exemplo, se você, não estou falando para você fazer isso, né? Mas se você bater em alguém, cometer uma agressão contra alguém, você já sabe onde você vai ser processado. Já existe lá criado o fórum, já existe lá a vara, o juiz que vai te julgar. Não pode, só porque você cometeu um crime, criar, depois que você cometeu um crime, um outro tribunal para julgar você, tá? Então essa é a ideia. Só a título de exemplo, né, o Tribunal de Nuremberg, que julgou os crimes do nazismo, ele foi um tribunal de exceção. Então aconteceu o nazismo e depois foi criado o tribunal, tá? Naquela época existia toda uma justificativa para isso, mas o que a Constituição hoje quer proibir é isso, né? Nós estamos num tempo tranquilo, num tempo de paz, estamos em boa convivência com os outros povos, etc. Então a ideia é a de que você realmente tenha já previamente o conhecimento de que se você cometer um certo crime, você vai ser julgado por um certo juiz, tá? Então essa é a ideia. Então não existe um tribunal de exceção. Então o tribunal de exceção é aquele tribunal formado depois que o crime acontece, tá? Isso não vai ser perguntado para você, vai ser perguntado apenas se é possível ou não haver juízo ou tribunal de exceção. Cabe a mim apenas, tão somente, fazer essa explicação para você, tá? Inciso 38. É reconhecida a instituição do júri. Júri é o que a gente sabe, né? De júri popular. Então não são todos os crimes que serão julgados pelo júri popular. A gente vai ver, ó. Então é reconhecida a instituição do júri, que é o júri popular, com a organização que lidera a lei. Aqui a gente está falando especificamente do Código de Processo Penal. A gente vai ver dentro de processo penal algumas questões relacionadas ao júri, quantos jurados são, como que é feita a votação, tudo isso a gente vai ver lá no processo penal. Então a Constituição está dizendo que é reconhecida a instituição do júri popular com a organização que lidera a lei e tem algumas questões aqui que são asseguradas. A primeira delas, a plenitude de defesa, ou seja, o réu pode se defender de forma plena, tá? Então o acusado, né, pode se defender da forma plena, da melhor forma possível. Sigilo das votações, ou seja, o réu não sabe quem foram as pessoas que votaram pela sua condenação.
Claro, ele sabe quem são os jurados, né? Os 7 jurados estarão lá, o réu vai ver esses jurados. Mas com relação à votação, não dá para saber quem foi a pessoa que votou pela condenação ou pela absolvição, tá? Além disso, soberania dos veredictos. Aqui, soberania dos veredictos é o que o júri decidiu vale, né? Então não precisa, é a única situação em que o juiz da causa não é um juiz de direito. Quem é o juiz que vai dizer se a pessoa é culpada ou inocente é o povo. São as pessoas do povo que são chamadas para julgar esses casos. E quais são os crimes que são julgados lá? Competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então aqui uma coisa boba, né? Crimes dolosos, crimes contra a vida com a intenção de matar. Então, crimes dolosos com intenção, né? Crimes dolosos contra a vida. Só a título de exemplo, você estaria falando aqui de homicídio, infanticídio, aborto e instigação ou auxílio ao suicídio. Tá? São esses crimes, não vão ser perguntados para você, tá? Estou apenas dando aqui a título de exemplo, para que você tenha conhecimento do que realmente é. Então, júri popular, quando ele é feito, primeiro, para crimes dolosos contra a vida, isso é muito importante, né? Tem outras características, soberania dos vereditos, ou seja, o que o júri decidir está decidido, nem o juiz de direito pode mudar aquilo, sigilo das votações, ou seja, o acusado nunca vai saber quem é que votou para condená-lo, daqueles jurados, e plenitude de defesa, o réu tem o direito, sim, de se defender da melhor forma possível, inclusive com o advogado, tem o direito de ser ouvido, de apresentar suas provas, se for o caso. Tá? Então esse aqui é o inciso 38. O inciso 39 diz assim, não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena, nem pena sem prévia combinação legal. Também, a gente está falando aqui do que a gente chama de princípio da anterioridade. Ou seja, a conduta só será criminosa se antes havia uma lei que dizia que aquilo era crime. Tá? Então, pense o seguinte, você, para ser condenado por alguma coisa, você cometeu um crime, mas na data em que você cometeu o crime já existia uma lei que dizia que aquilo era crime. Essa é a ideia, tá? Então não há crime sem lei anterior que o defina, ou seja, sem lei anterior que diga que aquele fato é criminoso, certo? E também não há pena sem prévia cominação legal. Cominação legal é estar na lei, então não há pena que já não esteja prevista na lei. Essa é a ideia, então não há pena sem prévia cominação legal. Tá? Então essa é a ideia. Então, esse aqui é o princípio da anterioridade. Não há crime sem uma lei que o defina anteriormente e também não há uma pena se não houver antes uma previsão na lei de que aquela pena já existe. Então, por exemplo, imagine que fulano de tal foi condenado a uma pena de prestação de serviços à comunidade. Ele só foi condenado à pena de prestação de serviços à comunidade porque quando ele cometeu o crime, antes disso já existia aquela pena. Eu não posso hoje fazer alguma coisa e depois o país criar uma lei para punir sobre aquilo. Então, a gente até vai ver uma outra ideia, que é a seguinte, ó, que está no inciso 40. Ó. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É exatamente isso. Esses incisos eles devem ser lidos em conjunto. Então, não existe crime sem uma lei anterior que diga que aquilo é crime, sem uma lei anterior que o defina. Ponto. Não existe uma pena, uma punição. Então, até colocar pena aqui como punição. Sem que essa punição já estivesse na lei quando eu fiz o crime, quando eu cometi o crime. Tá? Então, essa é a ideia. Então, não há crime sem lei anterior que o defina, não existe pena sem uma prévia previsão legal, sem uma prévia cominação legal. E aí, o inciso 40 diz também sobre isso. Ele fala assim, ó, a lei penal não retroagirá, ou seja, não voltará para trás, salvo para beneficiar o réu. Então, qual que é a ideia? A lei penal só pode
ser aplicada daqui para frente. Essa é a ideia. Então veja só, se a gente por vezes, a gente viu esses tempos aí aquela atriz que teve, acho que a Carolina Dickman, né, que teve as fotos vazadas, né, na internet. Aí criaram uma lei para que a partir daquele dia, para que a partir daquele momento, todo mundo que fizer aquilo, se cometer aquela conduta, vai ser um crime com uma certa pena. Mas veja só, a pessoa que fez, que cometeu aquele crime, ela mesma não vai ser punida por aquele crime. Por quê? Porque a lei que foi criada só vale daquele dia para frente. Essa lei não pode voltar para regular situações passadas, salvo, ou seja, a não ser para beneficiar o réu. Então, a não ser para beneficiar o réu. O que isso significa? Significa que a lei penal ela tem que ser criada. Se você cria uma lei que pune alguém, essa punição é de hoje para frente. Ah, e quem cometeu coisas para trás? Se não havia nada na lei, essa pessoa não pode ser punida. Agora a gente vai raciocinar ao contrário. Imagina que foi criada uma lei dizendo que daqui para frente não há mais certo crime. Todo mundo que cometeu o crime antes vai ser beneficiado. Então, pense o seguinte, imagine que existem muitas pessoas que foram punidas. Vou te dar um exemplo aqui que acho que fica mais fácil só para você entender, né? Imagine que muitas pessoas foram punidas porque estavam usando drogas. Então existe lá uma previsão na lei de drogas que diz que aquilo é um crime, de fato é um crime, tá? Segundo a lei. Aí veja só, imagina que hoje é criada uma lei que diz que daqui para frente não há mais esse crime de uso de drogas. Quem foi condenado da promulgação da lei para trás vai ser beneficiado, porque a lei penal vai beneficiar esse réu. Então essa lei penal que foi criada para que daqui para frente não haja mais aquele crime, também vai retroagir. Retroagir é isso, ela vai voltar para trás para também beneficiar o réu. Ela não pode retroagir para prejudicar, mas ela pode retroagir para beneficiar o réu. Essa é a ideia. Então, aqui a gente está tratando de várias questões penais. Ó, a gente está tratando aqui do tribunal de exceção, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Você já sabe que é criar um tribunal para depois da prática do crime. Depois, você vê aqui a ideia de instituição do tribunal do júri, dizendo que é criado, que é garantida a criação do tribunal do júri para que o povo possa julgar alguns crimes. Que crimes são esses? Crimes dolosos contra a vida. Então aqui são esses crimes apenas: homicídio, infanticídio, aborto, investigação, auxílio ao suicídio. E depois a gente viu a anterioridade. Não há crime sem uma lei anterior que diga que aquilo é crime, uma lei anterior que o defina, e também não existe pena se não houver antes uma previsão legal, uma prévia cominação legal de que aquela conduta é criminosa. Então a gente está falando aqui do princípio da anterioridade. É muito mais importante que você guarde essa ideia de que se tem alguma coisa, qualquer crime que for cometido, você já precisa saber quem é o juiz que vai te julgar e você precisa saber que aquilo já está na lei, de que aquilo realmente pode te punir. Você, inclusive, tem medo de cometer um crime porque você sabe que já foi criada uma lei sobre aquilo, né? Então essa é a ideia. E aí, só para finalizarmos aqui, a lei penal não vai retroagir, não vai voltar para trás. Quando a lei penal é criada, ela é criada daqui para frente. Mas se houver alguma coisa que tire a indicação de que aquilo é crime, isso pode, mesmo que a lei tenha aplicação daqui para frente, ela pode também beneficiar as pessoas que foram condenadas anteriormente. Tá bom, meus amigos?